Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir diante de Deus perdão pelos nossos pecados, pedir perdão, fazer o nosso ato de contrição, também perdoando aqueles que nos ofenderam, conforme o Catecismo da nossa fé católica, parágrafo 1451, que diz que entre os atos do penitente, a contrição ocupa o primeiro lugar. E aqui, na nossa celebração, vai sempre ocupar o primeiro lugar, como sendo o ato de tristeza pelos pecados cometidos, o arrependimento e a firme decisão de não pecar mais. Vamos fazer isso neste momento. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura da profecia de Daniel, capítulo 5, verso de 1 a 6, ponto 13 a 14, ponto 16 a 17, ponto 23 a 28. Naqueles dias, o rei Baltazar ofereceu um grande banquete aos 1000 dignatários de sua corte, tomando vinho em companhia deles. Já embriagado, Baltazar mandou trazer os vasos de ouro e prata que seu pai, Nabucodonosor, tinha tirado do templo de Jerusalém para beberem deles o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Foram, pois, trazidos os vasos de ouro e prata, retirados do templo de Jerusalém, e deles se serviram o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Bebiam vinho e engrandeciam seus deuses de ouro e prata, de bronze e ferro, de madeira e pedra. Naquele mesmo instante, apareceram dedos de mão humana que iam escrevendo diante do candelabro, sobre a superfície da parede do palácio, e o rei via os dedos da mão que escrevia. Alterou-se o semblante do rei, confundiram-se suas ideias, e ele sentiu vacilarem os ossos dos quadris e tremerem os joelhos. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e este lhe disse: És tu, Daniel, um dos cativos de Judá, trazidos de Judá pelo rei meu pai? Ouvi dizer que possuís o espírito dos deuses e que em ti se acham ciência, entendimento e sabedoria em grau superior. Ora, ouvi dizer também que sabes decifrar coisas obscuras e deslindar assuntos complicados. Se, portanto, conseguires ler o escrito e dar-me sua interpretação,
Tu te vestirás de púrpura e levarás ao pescoço um colar de ouro, e serás o terceiro homem do reino. Em resposta, disse Daniel perante o rei: Fiquem contigo teus presentes e presenteia um outro com tuas honrarias. Contudo, vou ler, ó rei, o escrito e fazer-te a interpretação. Tu te levantaste contra o Senhor do céu. Os vasos de sua casa foram trazidos à tua presença, e deles bebestes vinho, tu e os grandes do reino, tuas mulheres e concubinas. Ao mesmo tempo, celebravas os deuses de prata e ouro, de bronze e ferro, de madeira e pedra, deuses que não veem, nem ouvem e nada entendem. E ao Deus que tem em suas mãos tua vida e teu destino, não soubeste glorificar. Por isso, foram mandados por ele os dedos da mão que fez este escrito. Assim se lê o escrito que foi traçado: Mane, Tessel, Pessim. E esta é a explicação das palavras. Mane, Deus contou os dias de teu reinado e deu por concluído. Tessel, foste pesado na balança e achado com menos peso. Pessim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Daniel 3. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Lua e sol, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículo 12 a 19. Aleluia, 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 aleluia. Permaneces fiel até a morte, e a coroa da vida eu te darei. Apocalipse 2, 10. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. E a leitura da profecia de Daniel, primeira leitura, capítulo 5,
Versículo 1, pulando aí do versículo 6 até o 28, quando o rei Baltazar, que era filho de Nabucodonosor, vai oferecer um grande banquete a mais de 1000 dignatários de sua corte, e eles vão passar a tomar vinho, se embriagar. E quando já estava bem embriagado, Baltazar mandou trazer os vasos de ouro e prata, que seu pai Nabucodonosor tinha justamente tirado do templo de Jerusalém, e eles se serviram assim, e ele e seu reinado faziam festa com mulheres concubinas, festejando os seus deuses, bebiam vinho e engrandeciam os seus deuses de ouro, seus deuses de prata, de bronze, de ferro. E naquele mesmo instante vai aparecer o que então? Vai aparecer dedos de mão humana que iam escrevendo. Alterou-se o semblante do rei, confundiram suas ideias, e ele sentiu vacilarem os ossos dos quadris e tremerem os joelhos. Veja a situação do homem quando ele enxerga algo sobrenatural. Imagina quando o homem se colocar diante de Deus. Deus é o Deus de todo o poder. Por isso, todo o poder é um nada diante de Deus. E Daniel foi então chamado, introduzido na presença do rei. E este vai lhe dizer: se conseguires ler o escrito e dar-me sua interpretação, tu te vestirás de púrpura. Ele até prometeu colar de ouro. Serás o terceiro homem da corte do meu reino. Mas, em resposta, vai dizer Daniel perante o rei: fique contigo teus presentes, dá a um outro tuas honrarias, mas vou ler, ó rei, o escrito e fazer-te a interpretação. Veja como o homem de Deus se comporta diante daquilo que o mundo nos oferece. Quando a gente vê uma pessoa crescendo em cima da palavra de Deus, isso daí não é ser cristão, não é um ser verdadeiro missionário. O missionário verdadeiro, ele não cresce em cima dos dons de Deus. Ele até recusa. Por isso, Daniel foi um homem muito amado por Deus, porque ele deixou tudo, todos, honrarias, para servir somente a um Deus. E nós vamos ver que ele vai completar dizendo: tu te levantaste contra o Senhor do céu. Ao mesmo tempo que celebravas os deuses de prata, os deuses de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, pedra, deuses que não veem, não ouvem e nada entendem. E ao Deus que tem em suas mãos tua vida e teu destino, não soubeste glorificar. Veja que Deus, ele tem um propósito na vida do homem. Baltazar teve uma oportunidade de enxergar que a vida dele, ele ia prestar conta. Que nós também tenhamos isso na nossa vida, porque, como diz na leitura no versículo 24, por isso foram mandados por ele os dedos da mão que fez este escrito. O dedo de Deus. O dedo de Deus é o que vai dar a sentença da nossa vida. Até os dias que nós vivemos aqui, ele é sentenciado pelo dedo de Deus. Deus sabe até o dia e a hora que nós vamos partir. Então imagina, se Baltazar estivesse naquele momento morrendo e estivesse enxergando os dedos de Deus, não seria pior? Mas Deus teve misericórdia dele até aí. E assim o escrito foi traçado nas palavras Mane Tessio Passim. Mane significa Deus contou os dias de teu reinado e deu por concluído. E vamos dizer assim, Deus contou os dias de tua vida também, porque o reinado acabaria somente com o tempo de vida do rei. Então, a outra palavra seria téssio, pesado na balança e achado com menos peso. O temor de Deus é tudo na nossa vida. A gente tem que lembrar que a partir da leitura de ontem, do sonho de Nabucodonosor, onde o poderio dele acabaria,
significa que, para Baltazar também, ele teria que ver que as honrarias, os deuses dele, o tempo que ele estava gastando em embriaguez, com as concubinas, festejando, esquecendo-se de sua alma, poderiam ser investido mais para Deus, e ele estava desprezando a Deus e fazendo honraria para esses deuses que simbolizam o Deus do prazer, do dinheiro, o Deus que o mundo nos mostra como algo bom e não é. E nós cantamos o Salmo responsorial, Daniel 3, louvai-o e exaltai pelos séculos sem fim. Vamos exaltar esse Deus sempre na nossa vida, pelos séculos sem fim. Ele somente é o nosso Deus. Os deuses de pedra, de ouro, de bronze, aí que representam justamente os prazeres do mundo, tudo que o mundo nos oferece, eles são nada diante de Deus. E o Evangelho de Lucas 21, 12 a 19, Jesus vai dizer aos seus discípulos: antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. O livro de Daniel vem mostrar aí o poderio de Deus. E Jesus Cristo vai ser essa escatologia do cumprimento do livro de Daniel, do cumprimento do livro do Apocalipse, do cumprimento de todos os profetas. Portanto, vamos vivenciar a palavra de Deus hoje que nos adverte a partir do livro de Daniel, a fazermos contas de nossas vidas, a darmos as contas das nossas vidas, ver o peso daquilo que fazemos de bem, de mal. Se somos pesados ou leves na balança, fazer esse exame de consciência, saber que os nossos dias são contados aqui, que vamos estar diante de Deus, como nessa visão de Baltazar que viu apenas os dedos de Deus, vamos estar diante de Deus que não tremamos, porque Baltazar tremeu desde os quadris da perna até a cabeça, para que não venhamos a tremer diante de Deus, tenhamos a nossa consciência de que façamos tudo corretamente conforme a missão do nosso batismo. Deus nos dá essa provocação hoje, mas é pela nossa salvação, que possamos implantar em nós, a partir de nós, no nosso coração e do nosso convívio com a família, com os irmãos, o reino de Deus. Porque o Evangelho nos mostra que haverá um tempo, e o nosso tempo aqui é contado. Haverá um tempo, Jesus virá também. Haverá um tempo em que estaremos diante de Deus. Haverá um tempo em que a nossa missão estará encerrada, que possamos assumir, pregar a boa nova, fazer o nosso trabalho, servir a Deus único, não fazer como um Baltazar, que servia aos deuses do dinheiro, do prazer. Vamos ser cristãos e cristãs, vivenciando verdadeiramente o Evangelho todos os dias, assumindo nossa missão de amar, de perdoar, de fazer o bem, de não julgar, de não condenar. Tenhamos a sabedoria de Daniel e possamos ter a sabedoria que Jesus nos adverte que é necessário ter para combater toda a heresia, todo o pecado, todos os deuses. Ó Mestre, apresentas com clareza a realidade que teus discípulos irão vivenciar por causa do teu nome. De um lado, inevitáveis e duras perseguições. De outro, a garantia de total assistência divina. Concede-nos, Senhor, fortaleza para resistir às adversidades e confiança em tua incessante proteção. Amém. Vamos seguir a orientação dos dedos de Deus. E os dedos de Deus nos mostram agora para a Eucaristia. É por meio deste alimento que nos salvaremos. Vamos receber, portanto, Jesus Cristo presente na Eucaristia, de forma espiritual, rezando a oração Hortea Celestial.
Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva. Quem não reza já está condenado, porque a salvação é um dom de Deus. Uma vez que nascemos, nós não tivemos culpa de nascer, mas uma vez que nascemos, Deus nos deu uma missão de encontrá-lo, e nós só o encontraremos por meio da oração. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com suas redes sociais, com seus queridos e com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.